Eu estava no chão. Não conseguia mexer as pernas. A dor na minha coluna era como se alguém tivesse enfiado uma faca e depois a torcesse, devagar, saboreando cada segundo do meu sofrimento. Mas a dor física não era nada comparada ao terror que tomou conta de mim quando ouvi minha sogra descendo a escada com aqueles passos pesados, deliberados, como se estivesse indo assistir a um show que ela esperava há anos. Ela parou ao meu lado. Olhou para mim caída ali, tentando respirar, tentando entender o que tinha acontecido, por que eu não sentia minhas pernas. E então ela disse, com aquela voz fria que eu conhecia tão bem: "Valfrido, não liga para o hospital, não." Ela fez uma pausa e eu vi o canto da boca dela se erguer num sorriso que me gelou até os ossos. "Deixa ela morrer. Assim a gente se livra desse problema de vez. Meu nome é Rogéria. Tenho 45 anos. E essa é a história de como meu marido tentou me matar, de como minha sogra quis me ver morrer e de como meu filho de 18 anos salvou minha vida com um celular e uma coragem que eu nunca tive." Mas para entender esse dia, 7 de março de 2024, uma quinta-feira que mudou tudo, preciso voltar ao começo. Ao dia que conheci Valfrido e achei que tinha encontrado o amor da minha vida. Eu tinha 20 anos quando o vi pela primeira vez. Era 1999, numa festa de vaquejada aqui em Guarabira, no Brejo Paraibano. Eu era professora primária na zona rural, trabalhava com crianças de 6 a 10 anos numa escolinha que ficava a 40 minutos da cidade. Ganhava pouco, mas amava o que fazia. Amava ver aqueles olhinhos brilhando quando entendiam uma conta de matemática ou quando conseguiam ler a primeira palavra sozinhos. Valfrido tinha 24 anos. Alto, bonito, bem vestido. Filho de comerciantes, ajudava os pais numa loja de tecidos no centro da cidade. A loja Inácio levava o nome do pai dele, seu Inácio, um homem que todos respeitavam em Guarabira. Ele me viu primeiro. Eu estava com minhas amigas, tomando uma cerveja, conversando sobre coisas bobas, rindo daquele jeito solto que você só ri quando tem 20 anos e acha que o mundo inteiro está ao seu alcance. Valfrido se aproximou, me ofereceu uma bebida, me pediu para dançar. "Você é a professora da escola do sítio Santa Rita, não é?" Ele sorriu e juro que senti meu estômago dar um nó. "Minha prima fala de você direto. Diz que você é a melhor professora que ela já teve." Conversamos a noite inteira. Ele era engraçado, inteligente, educado. Me levou para casa de carro, um Gol branco que ele dividia com o irmão mais velho. Quando parou na frente da minha casa, ele não tentou me beijar. Só pegou minha mão e disse: "Rogéria, eu quero te ver de novo. Posso te levar no cinema semana que vem?" Eu disse sim. Como não dizer sim para um homem assim? O que eu não percebi naquela noite, o que eu só fui perceber anos depois, quando já era tarde demais, era o jeito que ele ficou me observando quando eu entrei em casa. Não era um olhar apaixonado. Era um olhar de posse. Como se já tivesse me marcado como dele. Mas eu era jovem, apaixonada, boba. E quando você tem 20 anos e um homem bonito te trata bem, você não enxerga os sinais. Você não quer enxergar. Começamos a namorar. No começo era tudo perfeito. Valfrido me buscava no trabalho, me levava para jantar, me dava presentes, flores toda semana, chocolates, cartinhas escritas à mão dizendo o quanto me amava. A família dele parecia abençoada. Seu Inácio era um homem maravilhoso, calmo, trabalhador, generoso. A loja dele empregava 12 pessoas e ele tratava cada funcionário como família. Ajudava a comunidade, doava para a igreja, pagava cirurgia para gente que não tinha dinheiro. Todo mundo em Guarabira conhecia e respeitava seu Inácio. Dona Mércia, a mãe de Valfrido, era diferente. Na primeira vez que fui jantar na casa deles, ela me recebeu com um sorriso que não chegava nos olhos. Me abraçou, mas o abraço era duro, sem calor. Me ofereceu comida, mas vi o jeito que ela examinou meu prato, como se estivesse calculando se eu comia demais ou de menos. "Então você é professora." Ela disse isso como se fosse uma doença contagiosa. "Sim, senhora.
Dou aula na escola rural do... Ah, sei, escolinha de roça. Ela me cortou, pegando um copo de suco com delicadeza estudada. Deve ser difícil. Essas crianças do interior são tão... rústicas. Senti uma pontada de raiva, mas engoli. Seu Inácio interveio imediatamente. Mércia, educação é educação. Rogéria faz um trabalho importante. Ele me olhou com gentileza. Minha filha não liga não. Minha esposa às vezes fala sem pensar. Dona Mércia sorriu, mas nos olhos dela havia algo frio, calculista, algo que dizia: você não é boa o suficiente para o meu filho. Valfrido tinha 2 irmãos. Valdeci, o mais velho, já era casado e morava em João Pessoa. Vanessa, a caçula, tinha 16 anos e estudava no colégio particular da cidade. Mas Valfrido era o favorito de Dona Mércia, o príncipe dela. Meu Valfrido é especial, ela dizia sempre, passando a mão no rosto dele como se ele fosse uma criança de 5 anos, não um homem de 24. Diferente dos outros filhos, mais sensível, mais inteligente. Diferente. Essa palavra ia ganhar outro significado anos depois. O namoro foi rápido. 6 meses depois, Valfrido me pediu em casamento, num restaurante romântico em Campina Grande, com direito a músico cantando, anel de ouro branco, lágrimas nos olhos. Rogéria, você é o amor da minha vida. Eu não consigo imaginar meu futuro sem você. Casa comigo, por favor. Eu disse sim. E naquele momento, eu realmente acreditei que seria feliz para sempre. Mas havia sinais. Sinais que eu ignorei, porque estava apaixonada, porque queria acreditar que aquilo era amor verdadeiro. O ciúme, por exemplo. Se eu conversava com outro homem, não importa quem, o padeiro, o cobrador do ônibus, um colega de trabalho, Valfrido ficava calado por horas. Não gritava, não brigava. Só aquele silêncio pesado, sufocante, que me fazia sentir culpada por algo que eu nem tinha feito. Amor, você tá bravo comigo? Eu perguntava, tentando quebrar aquela tensão. Não tô bravo. A voz saía fria, distante. Só achei engraçado o jeito que você ria pro cara da padaria. Eu só tava sendo educada. Tá bom, Rogéria, se você diz. E aí ele ficava mais 2 horas em silêncio, me fazendo sentir como se eu tivesse traído ele por sorrir para um estranho. Ou as ligações constantes. Se eu saía com minhas amigas, ele ligava de 15 em 15 minutos. Oi, amor. Tá onde? No shopping, lembra? Te falei. Com quem? Com a Joana e a Marcela. Só vocês 3? Sim, Valfrido. Tem certeza? Porque eu pensei ter visto o carro do Rodrigo passando por aqui. Rodrigo era um amigo da escola. Casado, pai de 2 filhos, completamente inofensivo, mas para Valfrido, qualquer homem era uma ameaça. Amor, o Rodrigo não tá aqui, é só nós 3. Tá bom, desculpa, é que eu sinto sua falta. A voz ficava mansa de novo, cheia de carinho. Volta logo, tá? Eu te amo. E eu achava aquilo romântico. Achava que era amor, que ele se importava tanto comigo que não aguentava ficar longe. Eu era tão idiota. Teve uma vez, uns 3 meses antes do casamento, que tivemos uma briga. Nem lembro mais o motivo. Algo bobo, insignificante. Mas Valfrido explodiu. Estávamos na sala da casa dos pais dele. Seu Inácio e Dona Mércia tinham saído. Era só eu e ele, discutindo sobre alguma besteira. E, de repente, ele pegou um vaso de cerâmica que estava na mesa de centro e jogou na parede.